Tarantino falou que morre como sionista. Messi em turnê na Índia causou alvoroço. São Paulo no escuro por 3 dias seguidos e contando. E o Inter quer novamente contar com Tite como seu treinador. Sejam bem-vindos ao Varanda número 6. Estou aqui com o Lucas mais uma vez, sem o Juan mais uma vez. E hoje um programa diferente, não temos um objeto fixo para ir para cima e desenvolver e conversar. Hoje fiz a escalada aqui no começo. O tema de hoje o vídeo de hoje é comentando notícias. Separamos essas 4 notícias que deram uma viralizada essa semana. Algumas já aconteceram há muito tempo, algumas só vieram com informações novas. No geral, elas são bem repetitivas, o que incomoda, e eu acho que isso pode ser dito também. Mas antes de a gente de fato começar a falar, faço aqui o pedido para vocês que se inscrevam no canal. Muita gente que não é inscrita assiste. Então se inscreva, é importante pra gente ter essa metrificação do quanto o nosso trabalho está sendo reconhecido, do quanto você está gostando. Então também você pode deixar o seu like e, mais importante que tudo pra mim, deixar seu comentário, porque o comentário é o campo aberto ao debate e o propósito principal do Varanda aqui é justamente esse. Também tem o nosso Instagram, vai estar aqui na descrição. O Instagram Varanda Vermelha Underline, porque a gente não podia colocar só Varanda Vermelha, porque o Instagram não deixou. Então, Varanda Vermelha Underline lá no Instagram também é importante. A gente posta corte, a gente posta conteúdos sozinhos ali, além dos vídeos. Textos, a gente, enfim. É importante para ficar informado também sobre o canal lá no Instagram. Peço para que vocês sigam. Feito aqui a nossa introdução, vamos começar aqui então pela primeira notícia, a notícia do Tarantino, cujo título, então, Vou morrer como sionista, diz Quentin Tarantino, segundo esposa. É que isso não é novo, né? Não é nada novo. Eu não sei, eu não acompanho tanto essa bolha cinéfila, não sei se já tinha um rumor e agora existe uma prova de fato e tal, mas ele mora em Tel Aviv? Pois é, não é nada novo porque assim, agora tem a piadinha no Twitter que tal coisa merda é de Israel, tipo, uma piada merda, piada de Israel, música merda, é uma música de Israel. Essa música é espiritualmente Israel. Ana Castela é espiritualmente Israel. Falafel é Israel. Falafel deve ser uma bosta, Hã? né? Falafel. É o doce israelita, pô? Não, Caralho. falafel é bolinho árabe, mano. Bolinho de grão de bico. Não, é de Israel, pô. Jamais, mano. É de Israel, pá. É a comida árabe. Caralho. Mas, tipo, que o Tarantino era sionista, todo mundo sabia. Primeiro, porque ele já era dito, já era conversado, mas só de olhar na cara dele, só de assistir aos filmes dele, já dava pra saber que ele era um verme em escala maior, assim, né? E aí, enquanto a gente destrinchar a notícia, você vai ver o quão pior isso pode ficar. É que eu não. De novo, não manjo muito de cinema. Tipo, Tarantino é o diretor favorito do Lobo, né? É o demônio vivo, né? Mas Cara, se desculpa, por favor. Não. Não, Eu não vou aceitar calúnia por aqui. não é. Não é. Parece por pouco. Top 5, né? Eu não vou aceitar calúnia por aqui, Top né? Eu 5. não vou aceitar calúnia. Eu levanto e saio desse vídeo. Não, chega. Mas não surpreende que ele seja sionista a partir do momento que os filmes dele tem muito sangue, né? Põe gostar de sangue, mano. Tipo, eu vi, sei lá, uns 4, 5 filmes dele. Caralho, muito sangue, mano. Kill Bill é muito sangue. Django é muito sangue, tá ligado? Ele tem esse fascínio por Ele é muito fetichista. Isso é fato, assim. Tipo, ele é muito fetichista. Nesse caso dos filmes, existe um fetiche muito grande pela violência. Que é algo. Qual é o limiar no que você pode representar? Ou o que pode não. Poder pode fazer o que quiser. Mas o quanto você vai chegar e acabar tornando essa violência algo punhetável pro seu gosto, sabe? O quanto essa violência dos filmes do Tarantino não é, nossa, o amor dele pelo sangue, pela desgraça, e o quanto não é uma representação política. Enfim, isso é bastante discutido dentro do cinema do Tarantino. Ele tem um fetiche. Ele é muito fetichista, o fetiche pela violência é algo muito sério no filme dele, é algo que revela muito da política pessoal dele, mas que ele é um fetichista, no geral, todo mundo sabe já, assim, também. Não é nada novo, né? Tem aquela parada dele com... Não é o Paul Thomas Anderson? Ou é o Paul Thomas Anderson?
é algum Anderson, Uhum. e não é o Wes, que é outra desgraça. Mas Meu favorito, pô. algum dos Anderson do cinema, ele é muito parça, e aí esse outro Anderson namorava a Fiona Apple, a artista, né, a cantora Fiona Apple, e o Tarantino e esse Anderson cheiravam cocaína junto, nos rolês com a Fiona Apple, e eles ficavam medindo o pau deles. Meu parceiro de pô. Era parceiro de pó e eles ficavam medindo o pau deles e elogiando o pau um do outro sobre como eles eram viris e másculos, sobre como eles eram homens incríveis e é relatado isso, que eles ficavam tipo... É foda falar punheta nesse contexto, já que eles estavam medindo o pau, mas nessa punheta, assim, de tipo... Mas medindo de Ô, fato, é, tipo... Medindo de fato. Bota um do lado do outro. Medindo de fato. Qual foi desse Medindo de cara? fato e falando como o pau do outro é bonito e tal, e... Que porra é essa? Sim, e aí o quão viril eles são, tipo, pra mostrar o quão másculo e o quão macho eles são, assim, e eles se elogiando, assim, nossa, os meus filmes, e é uma punheta intelectual, e o quanto ele, assim, basicamente, o cara é um ególatra em essência, assim, sabe, um dos maiores vivos, tanto que a carreira no início, sim, ele é um cinéfilo, de fato, no início ele era adorador do Godard, o Godard dá uma chapiscada nele, fala que ele é uma merda, daí ele sai, tipo, quando cresce, tem que parar de gostar de Godard mesmo. Bicho, pelo amor de Deus. E ele não cresceu ainda, pelo jeito. Vai tomar no cu, cara. Esse cara aí, enfim. Primeiro parágrafo da notícia. Em uma entrevista rara ao Canal 12, a modelo e cantora Daniela Pique, esposa de Quentin Tarantino... Conhece? Chega a conhecer ela? Não conheço, não faço ideia do que Também é, não faço ideia. mas vai ter uma parte ali que fala que eles estão produzindo uma série juntos, então talvez ela seja atriz também. Uhum. Descreveu em detalhes como o cineasta tem se posicionado desde o início da guerra em Gaza. Pique afirmou que o casal não considera deixar Tel Aviv, que caralho, por que vocês estão em Tel Aviv, tá ligado? Tipo, Pois você é, tem mano. dinheiro infinito, vai morar no Rio de Janeiro, sabe? Pois é, mano, não entendi também. Enfim, decisão que, segundo ela, reflete tanto a rotina que construíram ali, quanto a conexão profunda... essa aspa. Quanto a conexão profunda que Tarantino desenvolveu com Israel ao longo dos anos. Vamos lá, conexão do quê, assim, tipo... Ele via a sanguinolência que Israel, o massacre que Israel faz e se identificou e falou, nossa, é isso mesmo que eu quero. É um exímio estadunidense mesmo, não tem o que fazer. É porque assim, um fascínio por Israel seria talvez por alguma questão cultural. O que, assim, porra, esse país é um país fantoche dos Estados Unidos desde que nasceu, sabe? É a Coreia do Sul do Oriente Médio, porra. Tipo, é feito pros Estados Unidos ter um quintalzinho em todos os lugares do mundo, né? Tipo... Em que lugares do mundo os Estados Unidos não conseguiu colocar os tentáculos tão fortemente e foi rejeitado culturalmente? O continente da proximidade africana, dos continentes, as regiões árabes e as regiões asiáticas, né? Sim. E aí o que é importante para os Estados Unidos manter controle desses lugares, então reconhece a Coreia do Sul e reconhece Israel. Então é um exímio estadunidense mesmo, tá indo pro quintalzinho. É como se fosse assim, aqui no Brasil, é como se fosse um empresário goiano, entendeu? Já que a gente não pode deixar de bater nisso, já que o Guarda 4 é uma boa sobre isso, né? analogia. Isso é uma boa analogia. É um empresário goiano, tá aí no quintal do Brasil, né? Tá aí no quintal, tá no lugar de festa do país, né? Exato. Que é só onde tem Playboy, só onde tem... E é isso. Caralho, ele mora lá, mano. E Playboy e visões tortas de mundo, né? Visões... Exato. Exato. Por uma questão política do país, né? No caso, os Estados Unidos. E aí, a questão política dos Estados Unidos faz ele amar Israel, pelo jeito, né? É uma coisa... Pô, tipo, o cara mora em Tel Aviv, assim, e é muito louco. Tu mora em Tel Aviv e você tá do lado do que tá acontecendo, né? Exato. Cara, mas como o cara vai morar lá, mano? Não, calma, e essa notícia acabou, né? Pra quem não sabe, a gente tá lendo essa notícia no site mais pirata já inventado, tá ligado? É porque a desgraça da Folha de São Paulo, e aí que vai nossa crítica à Folha de São Paulo. Pô, a desgraça da Folha de São Paulo cobra que você leia notícias, né? E aí, pelo amor de Deus, notícias sobre o Tarantino morar em Israel tem que pagar. Porra, pelo amor de Deus, cara. Apesar do clima constante de alerta, o diretor reage com uma tranquilidade que chega a surpreender. Pelo amor de Deus, cara. Não sei se surpreende, tá ligado? Quentin encara tudo da maneira mais tranquila possível, disse Pique. Durante alarmes e deslocamentos para o abrigo, a esposa relatou que Tarantino só costumava descer quando ela insistia, mesmo com 2 crianças pequenas no colo.
Meu Deus, mano, esse cara. É o que tu falou. A primeira coisa que você falou, ele é um fetichista. Fetichista? Mas isso aí é uma doença, mano. Caralho, duas É. crianças de colo. Você mora em Israel com duas crianças de colo, podendo morar em qualquer lugar do mundo, mano. Eu tenho dó dessas crianças, mano. E é um fetiche bizarro pela violência quando, tipo, eu sei tudo que Israel faz, eu vivo em Israel, eu olho a guerra acontecendo na pele. E eu adoro que esteja acontecendo. Eu não vou nem pra um bunker, pra alguma coisa pra me proteger. Eu quero ver a desgraça rolar na minha frente, no meu olho, cara. Meu Que Deus. esse cara é um insano, sabe? E os filmes? Não, e é legal, porque eu ia falar justamente um negócio que eu sempre falo sobre Tarantino. O Tarantino cineasta é o melhor Tarantino. O melhor Tarantino é o Tarantino cineasta. Que o Tarantino cinéfilo é grosseiro, ele só fala as piores besteiras do mundo. Por exemplo, a do Godard que eu falei. O Tarantino cinéfilo é uma desgraça. E aí o Tarantino, né? O Tarantino pessoa, ele é muito pior que o Tarantino cinéfilo, assim. Se o Tarantino cinéfilo é uma desgraça e o cineasta já não é tão bom assim, ele, enquanto pessoa, ele conseguiu se superar e ser a pior coisa que o mundo já produziu, cara. Mas eu acho que você tá dando um tiro no próprio pé, porque muita gente é fã dele. E aí você falar que o Tarantino cineasta é o melhor dele, é um tiro no próprio pé, né? Não Porque é. não quer dizer que você gosta dos filmes dele. Não, exato. Reiterando, né? Vamos deixar claro. Vamos deixar claro, eu gosto É, de é Jack igual, Brown. é igual do que a gente fez, o Varanda que a gente fez uns tempos atrás, sobre One Piece e o uso político da bandeira. E aí, tipo assim, cara, você não viu o vídeo todo, sabe? Ele querendo dizer que a mensagem de One Piece era. Então vamos deixar claro, vamos deixar mastigado. É que teve um comentário em um dos cortes, no canal de cortes, siga lá, inclusive, no canal de cortes, o cara falou, mano, eu não entendi nada que vocês falou. E teve um outro que pegou tipo, descaralhou o que a gente falou. E aí era justamente. Ele não descaralhou o que a gente falou, ele pegou o que a gente falou, descaralhou de um jeito aleatório. E aí eu falei, mano, mas a gente falou justamente o contrário disso. E ele ficou puto comigo, assim, tipo, é porque vocês estão errados, tá ligado? Eu, tipo, porra, bicho, tu não viu inteiro, sabe? Vou pôr o print dele aí, ó. Mas tomar no seu cu. Pra todos vocês Caralho, fãs, cara. vão lá nas redes desse cara aí. Dito isso, comentem nos vídeos. Comentem como esse cara. Foi legal, foi do caralho. Foi legal, Engraçado, não vai tomar no seu engraçado. cu. Eu fico muito feliz de ter comentado. Foi legal, Obrigado foi legal. por ter comentado. Foi legal. Continue com o ódio. Então, vamos incitar mais ódio. Se tu é fã do Tarantino, então tu comente me rejeitando aqui, que o Tarantino é um lixo de diretor. Sério? Não, continua. Não, é um... Django é ruim. Moto? Django é ruim. Django é ruim. Django e o Bastardos Inglórios Nossa, são todo mundo ama. justamente os piores filmes dele. É os cinéfilos desse filme. São justamente os piores filmes dele. E aí é o que eu digo, tipo, é porque eu não rejeito tanto ele como cineasta, porque ele ainda existe alguma coisa, né? Ele ainda faz uma coisa. Pra mim, a desgraça da minha relação com o Tarantino, além dele ser isso aí que a gente tá lendo, é que ele influenciou muito o cinema dos anos 90, né? O cinema dos anos 90 ele vem numa coisa de decadência dos anos 80. O cinema dos anos 80 é uma decadência fodida. Não financeira, né? Financeira é o auge, né? Sim, Eles sim. os estúdios retornam a serem dominantes. Mas o blockbuster toma muito da forma que ele tem hoje. E o Tarantino ele é muito influente nos anos 90 para um suposto cinema de... Não é nem vanguarda, mas um suposto cinema de disrupção, mas que também é uma disrupção de estúdio. Então... o Tarantino ele acaba dando vazão, ele acaba dando início a muita coisa, tipo a 24, sabe? 24 de hoje. Ele é muito. Ele não é uma influência. Ele não criou nada, mas ele é uma influência direta desse cinema pseudo-conceitual hoje em dia. E aí vai e fala que Godard é rejeitável, sabe? Enfim, é bizarro, cara. Mas, por exemplo, Bastardos Inglórios, popularmente amado, né? Eu não assisti. Eu assisti o Pulp Fiction. Pulp Fiction, então, isso é legal, cara. Eu acho que ele tem esses filmes que são péssimos, mas eu não rejeito ele como cineasta por completo, porque ele tem esses bons filmes. Eu acho que Pulp Fiction ele não entra no que a galera tá... Ele é um filme muito inicial, né? E eu acho que é um filme muito inicial do próprio Tarantino também. Não gosto, mas também não acho que ele seja um filme a se igualar com Bastardos Inglórios e Django, que são esses filmes anacrônicos dele, né? Esses filmes que ele brinca com um tempo histórico específico,
só que com uma ironia que ele gosta de ter, e essa é a coisa que me incomoda nele, né? Um adolescente que nunca cresceu, basicamente. Então a ironia ali de Django é uma ironia até meio racista, às vezes, de que, tipo, como assim esses pretos estão junto com esses brancos, sabe? Tipo, por que vocês defendem isso? Ele enquanto branco sionista, sabe? É, o Bastardos Inglórios é uma idiotice. Assim, o Tarantino é um machinho clássico, sabe? É um homenzinho, nível homenzinho total, assim. Ah, faz sentido que se goste, então. Exato, se gosta muito, né? Tá muito faz aí. Se sentido, gosta agora muito. faz sentido. É um homenzinho do mais, tipo, mais genérico do homenzinho. E aí, Bastardos Inglórios, pra mim, comunica muito isso. Esses caras viris que batem em nazistas, olha só. Tá em Israel agora. É. E entende a fragilidade política dos filmes desse cara? Entende a fragilidade política dos filmes desse cara? Ele tá no regime. Ele tá no lugar onde o regime de apartheid tá acontecendo há 80 anos. Sabe? Ele tá onde de maneira muito contraditória, onde mais se expressa, ou mais se aproxima do que foi o nazismo clássico, sabe? O que mais maltrata pessoas como foi o nazismo clássico. Assim, essa é a fragilidade política dos filmes do Tarantino. Não tem como você considerar Django um filme antirracista ou um filme aliado de causa, sabe? Ou o Bastardos Inglórios porque bate em nazista. Isso aí é temático, meramente temático. Não pode se basear no tema, sabe? E o Bastardos Inglórios é de novo os americanos vão lá derrotar os nazistas. Também, mas se for por isso aí, ele vai rejeitar tudo que é deles, né? Porque eles vão se vangloriar sempre, assim. Exato. Tarantino é essa porcaria, cara. Tarantino... E aí, assim, eu tô bem moralizando, né? Porque eu tô falando muito do quanto eu não gosto dele enquanto pessoa. Mas, formalmente, os filmes dele também esbarram nisso, assim. Ele é... Que eu falei, ele foi muito influente pro pseudo-conceitinho de hoje em dia. Porque os filmes dele são isso também, sabe? Ele é um cara muito irônico, ele é um cara muito resenha, ele é um cara muito engraçadão. Tanto que tá aí, sempre nessas. Ele tá sempre as entrevistas dele, ele dá uma tiradinha e tal. E os filmes dele são muito de tiradinha, são muito de... fazer uma cena... A cena mais famosa de Django... Não, de Bastardos Inglórios, que é que o cara faz o 3 errado, que ele acaba fazendo o White Power lá e ele faz assim, sem querer, porque, tipo, aqui é o White Power, né? O WP, White Power. E aí é um Doug Whittle nazista, né? E aí ele tava na mesa de nazista, daí ele vai falar de 3, ele faz isso aqui, e daí não é nada, são 3, e os caras ficam putos com ele, descobrem que ele não é um dos nazistas. Enfim, é sempre essas tiradinhas referenciais, ele é cheio de referências e tal, mas é muito conteudista, sabe? É sempre um negócio que morre no próprio conteúdo. Então, você precisa saber que isso aqui é o White Power. Que isso aqui é o White Power e que isso aqui são 3. Sabe? E a piada da cena é que isso aqui é o White Power, isso aqui é o 3. Não tem nada dentro da cena que consolide essa piada, sabe? Não é uma cena engraçada, não é uma cena, sabe? Não é uma cena irônica, sabe? É uma cena em que o conteúdo dela, que é o White Power, que é os nazistas, grita muito mais alto do que a própria tensão fílmica da coisa ali, sabe? E essa é a maior desgraça dos filmes dele, de longe, assim. Essa questão irônica que morre no diálogo do personagem, sabe? Sempre ronda no filme, mas depois consolida. Então, o Tarantino, você é fraco. Tá? Você é machinho, mas você é fraco. Tarantino é fraco. Fraco. Enfim, o resto da notícia vai só consolidar o que a gente já conversou sobre ele amar o lugar. Ela comentou ainda que Tarantino tem se dedicado a aprender hebraico. Então, assim, de acordo com o PIC, o envolvimento do diretor com o contexto local se intensificou desde o início da ofensiva israelense na faixa de Gaza, em outubro de 2023. A entrevista relembra a visita dele a uma base militar no sul do país, onde conversou com soldados das Forças de Defesa de Israel. Um encontro que circulou amplamente nas redes sociais. Não, em 2023 já era sabido que ele é sionista, o cara foi pras bases. Sim. E... É que não é só apoiar, né? É tipo adorar também, tá ligado? Ele é um cara muito consciente. Não tá de bobo. Com certeza. Não tá de bobo. Adorar é assustador, mano. Não tá de bobo, ele é muito assustador. consciente. E, desculpa, ele é uma voz gigantesca do cinema mundial. Ele é uma voz gigantesca. Eu acho que nome por nome ele é o maior diretor pop que já existiu. Sério? Tipo, nome, por popularidade do nome, eu acho que ele e o Nolan são os nomes mais consolidados da história, assim. Nolan, eu também te odeio. Da história, não sei, né? Talvez, mas assim... Recentemente. Hoje, se tu vai na rua, tu consegue encontrar alguém que... Muito mais fácil alguém que conhece Tarantino e Nolan do que... Clint Eastwood. Assim, e aí até na própria Hollywood... genérica ali, né? Hollywood forte, assim, tipo Ridley Scott, assim. Uhum. Vai falar, você conhece Ridley Scott? Não conheço, mas conhece Blade Runner? Conheço Blade Runner. Mas tu conhece Tarantino? Conheço, sabe? Às vezes conhece mais Tarantino que os próprios filmes do Tarantino, sabe? O próprio nome do que os próprios filmes.
O Nolan também, assim, conhece mais, vai conhecer Interestelar e o Nolan nem vai saber que ele fez o Batman, às vezes, sabe? Sim. É isso. Morra. Morra todos. E então a gente caminha pra segunda notícia. A gente tem que falar de futebol aqui, né? A gente sempre fala de futebol, ou é porque eu sempre tô com camisa de futebol aqui, né? Sempre que eu estiver sentado nesse sofá fazendo esse programa, vai ter uma pitadinha de futebol, tá? Desculpa, é o que é. Turnê de Messi na Índia acaba em confusão e arremesso de cadeiras. O organizador é detido pela notícia. Pela polícia, desculpa. A parada é que eles foram pra Índia, tipo, pra um evento e tal, depois de ganhar. Foi MLS? Foi MLS que ele ganhou, né? Foi. Depois de ganhar a MLS e tal, o time deles ali, que é um time estrelado, essa coisa meio galáctica, né? Depou, Jordi Alba, Suárez, Busquets, os caras são muito famosos e tal, fora o próprio Messi, né? E aí, era um preço muito absurdo pro público indiano. Então, tipo assim, teve gente que tirou da onde tinha e da onde não tinha pra ir nesse evento, né? Porque, pô, a chance de tu ver o Messi uma vez na vida. Na Índia, sabe? Tipo, quando tu vai ver o Messi de novo se Sim. você mora na E Índia? ali, assim, né? Tipo, De pé e tal. ali, não é num jogo. E aí, era prometido 40, 45 minutos e ele fica 20. E os caras começam a quebrar tudo, mano. Os caras começam a destruir tudo, tá ligado? Caralho, cara. E aí o organizador do evento foi até preso e tal. Mas assim, essa coisa do produtismo norte-americano, por exemplo, se isso é em solo americano, é beleza, aceitável, sabe? Tipo, no máximo ia ter uma vaia, por exemplo. Mas eu. Eles esperavam por isso, né? É que, tipo assim, eu não consigo bater na população que quebrou tudo. Justamente, Tipo exato. assim, eu também não acho lindo, eu acho triste. Mas, pô, você tirou o dinheiro do mês, talvez, pra ir ver os caras e te entregaram nada. E eles estavam, sabe? rabugento lá, né? Gera revolta, Sim. gera revolta, com Sim, certeza. sim. E eu acho que acaba casando com o último vídeo, o Varanda 5 ali, que vai sair agora, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, que é justamente a política estadunidense dentro do futebol, que foi o evento do Trump recebendo aquele prêmio da paz lá, essa política estadunidense do futebol de se utilizar do futebol como um artifício político, que internamente seria político, então usar o solo estadunidense, usar o campeão estadunidense para pisar em solo indiano, para relacionar, para rolar uma proximidade. Assim, é um jogo político muito forte dessa utilização da figura do Messi, da figura desse time vencedor num país em que eles têm conflitos políticos, geopolíticos, que eles não têm uma relação boa há muito tempo porque eles produzem a miséria naquele país e tal. Então vai ser utilizado o futebol novamente como uma arma política dentro desse lugar. Só que assim, eles não contavam que os caras estavam cagando, né? Porque o Messi tá cagando para os Estados Unidos. O Messi tá cagando pra tudo. Ele caga, inclusive, pro próprio povo dele que mora na Argentina, assim. Tipo, ele caga pros próprios argentinos. E não tem como dizer que não. Ele não é o Maradona que vai levar né? o povo dele até aonde ele puder. O Messi não vai fazer isso e ele teve essa semana passada, teve estátua aí quebrada em La Plata, né? Não Buenos Aires, La Plata e tal. Porque, de fato, ele não é alheio a tudo isso, ele sabe o peso de tudo isso. Não tem como um cara desse tamanho ser alheio a qualquer coisa. Mas ele não se importa de verdade, sabe? Ele não faz o mínimo esforço pra se importar, sabe? E é isso. E os outros caras foram na onda também. Eu acho que também eles não se importavam. Eu acho que ninguém ali se importava, até porque ninguém ali, os grandes jogadores, e ninguém ali, os estadunidenses, principalmente, né? Sim. Todo meio de indianos, esses caras aí Exato. que morram, sabe? E eles não conseguem ver o quão impactante. Por exemplo, se tem uma criança de 10 anos lá vendo esses caras, é coisa que tu não vai esquecer pro resto da tua vida, mas eles também não estão nem aí pra... E agora eles não estão nem aí pras pessoas. Essas crianças não vão esquecer do fato de que eles foram cuspidos por esses jogadores que eles amavam. E de que foi uma tragédia e muita violência, assim, muita violência. A visita de Lionel Messi à Índia começou de forma caótica neste sábado, quando torcedores arremessaram objetos, arrancaram cadeiras e invadiram o campo de Salt Lake Stadium, em Calcutá, após o argentino fazer apenas uma breve aparição no evento em que houve cobrança de ingressos. Custavam cerca de $38. Isso é um salário mínimo, né? Tipo, por aí. O salário mínimo aqui é o quê? Uns $20. Salário mínimo? Por aí. Porra! Fudeu, então. O organizador do evento, Satardru Dutta, foi detido pela polícia, segundo o diretor-geral da polícia de West Bengal, Rajev Kumar.
Estamos tomando medidas para que essa má gestão não fique impune. Ele já se comprometeu por escrito a reembolsar os ingressos vendidos para o evento, disse Rajev Kumar aos repórteres no local. Tem que reembolsar, sabe? Tipo, é o mínimo, assim, porque eu vi que, na verdade, os ingressos estavam variando conforme o evento ia chegando perto, e aí chegaram ingressos a cerca de $130, assim, tipo, que pra moeda indiana e pro valor que as pessoas ganham monetariamente, $130 é um absurdo, assim, a moeda deles é a rúpia, é uma moeda pouquíssimo valorizada, e a gente não precisa falar do histórico de pobreza que há na Índia, produzido pela Inglaterra e também por esses norte-americanos, né? Então, assim, Nossa, chega a ser isso foi, cínico, né? isso foi a personificação do cinismo, assim, que ridículo, É sabe? bem cínico mesmo, chega a ser cínico mesmo. Acho que... E tanto que tudo isso aí só foi falado, a questão da duração do evento e a questão dos valores do evento, principalmente para aquela população pobre, só foi falado todas essas coisas porque deu errado, né? Porque se desse certo, ninguém ia falar que alguém gastou Sim. o dinheiro do mês ou de 2 meses num evento de 40 Me minutos. surpreende que a mídia ocidental não esteja falando como matéria principal a desordem, na real. Tipo, é porque a matéria principal, o título da notícia, fala que a turnê do Messi deu merda. Mas o que me surpreende é que eles não estão falando, tipo, indianos sujos matam gente porque eles são os merdas, sabe? Tipo, a mídia ocidental é isso, sabe? A mídia ocidental, principalmente estadunidense, com o povo do Oriente Médio, o povo da África, até o povo da América do Sul, é essa coisa de um bando de desordem, de desorganizado, de gente incivilizada, sabe? Tipo, como se o erro fosse dos pobres, sendo que vocês fazem ser Vocês pobres produzem essa pobreza. e ainda sugam deles o pouco que eles têm, sabe? É muito triste, mano. É E muito sugam, triste. eu acho que aí sugaram narrativamente, assim, sugaram sonhos dessa vez, sabe? Exato. Pior, sugaram. Porque o que é o ópio do povo em Marx, né? Assim, as pessoas que sofrem, os trabalhadores, o proletariado que não tem ao que depositar a sua esperança, eles encontram em algo, no mínimo, alguma coisa para eles poderem existir amanhã, porque se a gente não tivesse fé, a única coisa que a gente poderia, ou sonhos, a única coisa que a gente poderia sobreviver amanhã é o fato de que a gente vai ter que trabalhar, é o fato que eu vou ter que pagar conta amanhã. Porra, então pra que eu vou viver, sabe? Então a fé e esses sonhos, esses gostos que transcendem a nossa pessoalidade, eles são muito importantes pra gente se manter pelo menos um pouco alheio ao quanto a gente é fudido pelo sistema o tempo inteiro, sabe? E aqui o futebol ele exerce exatamente isso, assim. Para essas pessoas eram ídolos que representavam pelo menos um pouquinho uma esperança para a pobreza deles. Você vê esse cara levantando depois de tomar o terceiro gol na final da Copa do Mundo e não perdendo e ganhando no final, você sente que você pode também não se fuder amanhã e esse cara faz isso contigo, né? Exato. E falamos enquanto amantes do Messi Não, absolutos, né? eu sou amante dele e tal, mas assim, a verdade tem que ser dita e como eu disse, eu não apoio a violência que houve ali naquele momento, mas eu entendo, sabe? Eu entendo. Não acredito que houve tanta má gestão. Isso é interessante. Não acredito que houve tanta má gestão. É um torcedor falando. Ele não acredita que houve tanta má gestão e ele diz: Messi saiu rápido. Acho que ele se sentiu inseguro. Eu mal consigo vê-lo. Relatou a Reuters o torcedor Ed Lau Ramangaizuala. Desculpa pela. Que viajou, meu Deus. Desculpa pela pronúncia ocidental aqui, mas que viajou quase 1.500 quilômetros durante 2 dias para participar do evento. Aí, de novo, volto a falar, o Messi não tem tato social, porque, por exemplo, Messi se sentiu inseguro e tal, eu entendo que com o tamanho que ele tem, é normal que o tanto de pessoa que adora ele, que tem uma devoção por ele, tipo, gere, às vezes, um mal-estar nele, né? Sempre se falou que ele era tímido, assim. Mas me desculpa, seguro do quê, sabe? O que iam fazer com você? Você é o Messi, caralho. Eu tô falando de gente aqui que não tem nada, gente que viajou 1.500 quilômetros por 2 dias só pra olhar você a 150 metros de distância, tá ligado? Não foi o eventinho europeu perfeito que eu tô acostumado, porque eu sou um dos melhores de todos os tempos, então tem que ser tudo muito bem envelopado pra eu estar, porque eu sou gigantesco. Cara, povo, mano. É povo, são pessoas, mano.
tá ligado? As pessoas são assim. As pessoas não estão acostumadas a ver algo grandioso na sua frente, porque as pessoas quase não são acostumadas a ver nada decente na sua frente, além de violência, pobreza e miséria. Daí você vai por 10 minutos e, ai, não me senti seguro e vai embora, tá ligado? Você tem que tomar no seu cu também. É isso, é o Messi, sabe? O que vamos fazer contigo? É um Messi num evento ainda. Pode ter a má organização que for, é um Messi dentro de um evento. Ele não tava com o celular dele ali no bolso, provavelmente. Nossa, ele que não tava também com o dinheiro de um celular. Exato. Ele não tava com nada de importante pra vida dele ali no bolso que fosse possível ser passado. Ninguém ia chegar com uma faca nele, é um evento, afinal de contas. De novo, pode ser mal organizado, mas ainda é um evento, sabe? Ainda existe uma preparação por trás pra não permitir que essas coisas aconteçam. Enfim, eram só pessoas que queriam se sentir importantes, queriam se sentir vivas naquele momento, com alguma proximidade com as coisas que ela ama, e não puderam. E é interessante, como eu falei, nós somos dois amantes do Messi. Eu cravo, a gente ama o Messi jogador, o Messi é particularmente a coisa mais extraordinária que eu vi na minha vida. O Varanda Vermelha só existe por causa do Messi, tá? Também, muita coisa Eu importante. só estou nessa. Eu não sou dessa cidade, eu só estou aqui pelo que ele fez na final da Copa, sabe? Por muitas questões simbólicas, o Messi é muito importante, mas aqui a gente faz um crepúsculo dos ídolos, de fato, né? Assim, Desse eu sou fã. exato, desse cara você não vai... Esse eu sou fã. Mas é importante que matemos os nossos ídolos, sabe? O Messi fez isso e ele não deixa de ser a coisa mais extraordinária que eu vi na minha vida. Inclusive, em fevereiro, a gente vai estar em Buenos Aires. A ideia é que vamos produzir algo pro Varanda também, estando lá. Ainda não sabemos o que. O Arthur também vai estar conosco, que o Arthur é quem fica por trás das câmeras. E a gente tem muita curiosidade de chegar para os argentinos e perguntar muito sobre o Maradona, mas também muito sobre o Messi. Ainda mais nesse momento onde ele e os campeões do mundo estão sendo muito criticados porque o futebol argentino tá morrendo, sabe? E os caras não estão nem aí. Nem aí. Acho que a gente conversou sobre a 3. E eu acho que o que mais tá aí talvez seja o Di Maria, que pelo menos está lá, sabe? Ele não levanta uma bandeira política de abaixo a AFA, mas ele pelo menos está lá, sabe? Ele pelo menos ouve as pessoas, o povo dele diariamente. E o Messi não faz isso com o povo argentino. O Messi nunca fez isso, tá? Nem em Barcelona, onde todo mundo só dava amor a ele e tem uma atenção política fodida. Nem lá, sabe? Ele nunca ligou. No terceiro dia sem luz, famílias com doentes acamados lamentam falta de energia em São Paulo. Fomos abandonados pela Enel. Vocês foram abandonados pelo Estado, né? Cara, eu de fato, assim, não consigo entender. Esses tempos teve no Amapá, eu não sei se é Amapá ou é Pará, eu acho que é Amapá, também sem energia por um tempo até maior. Mas assim, eu não consigo entender que a maior potência enquanto cidade desse país esteja sem energia, cara. Tipo, o saneamento básico não ser entregue até vai porque é uma questão estrutural que acontece em quase todos os lugares do país, sabe? Se você ir a algum bairro aqui de Cascavel, não vai ter. Sim. Mas, pô, a maior cidade do país ficar sem energia e desse tamanho, tipo, 700 mil casas, 700 mil imóveis. Cara, sem energia é muito bizarro, assustador, cara. São 3 dias sem energia. Não é a primeira vez que isso acontece em São Paulo, não é a primeira vez que a Enel produz isso. A Enel, para quem não sabe, foi privatizada há um tempo atrás. E na verdade, a privatização dos serviços de energia em São Paulo, ela já tinha ocorrido lá. Aqui também, tá? Não, em todos os lugares, mas a privatização lá em São Paulo já tinha ocorrido em 2001, no governo FHC, sabe? É a cara dele. Exato, assim, o processo de neoliberalização começa mais ali, né? Com o Collor partindo pra ele e tal, mas lá com o FHC, São Paulo já tinha uma energia privatizada, o que é absurdo, porque... Enfim, se a gente for falar de absurdos de privatização do capitalismo, a gente vai falar de todas, né? Mas é que... Tem coisas que são mais gritantes, e energia elétrica hoje é um direito fundamental, né? Tipo, não existe um mundo sem energia elétrica hoje, e empresas lucrarem com energia elétrica, que é um direito fundamental, é absurdo. Assim... É o dono do chão, tudo de novo. É o dono do chão, é o dono da água, porque também se privatiza muito o controle da água. Assim, caralho, água, mano. Água é mano. loucura. Água. Sabe, eu acho que água quando você... O primeiro clique, você não precisa nem ser esquerda, mas o primeiro clique social que você tem na sua vida é falar, caralho, por que tem gente que não tem água? Não, tem um dizer popular, né? Tipo,
água não se nega, não, água não se nega nem pra um cachorro, tá ligado? Tipo, todo mundo já ouviu isso. Desculpa, assim, tipo, cara, energia pra, por exemplo, se você tem uma pessoa acamada, se você depende dela pra trabalhar também, mas, por exemplo, normalmente quem mora em região periférica faz um rancho no mês, porque já é um dinheiro garantido. Quando entra o dinheiro, você vai fazer teu rancho do mês, porque você não sabe quando você vai ter dinheiro pra comprar de novo, então você já garante o seu alimento. E esse alimento também tá se perdendo. Então é tipo, a gente tá falando de gente à beira de não ter comida pra chegar até o final do mês. E aí, claro, o pobre já tá acostumado em dar dos seus pulos e se virar do seu jeito, já. Mas é terrível, sabe? Tipo, eu tenho certeza que tem pessoa falando, cara, eu comprei 3 pedaços de carne aqui e os 3 estão apodrecendo, Não sabe? tem que fazer, exato. Eu não posso comer a minha comida, sabe? A comida que eu me fudi pra ter, eu não posso comer ela porque não tem como esquentar ela, não tem como o que eu fazer com ela, porque não tem energia, sabe? E a gente tava numa matéria gigantesca aqui da G1, gigantesca, de páginas e páginas, mas pra mim, de verdade, não precisa de toda essa explicação, sabe? Tipo, não teve um furacão em São Paulo igual teve aqui no Paraná, surpreendentemente, que destruiu tudo, ou algo do tipo. Não, sabe? É simplesmente um trabalho mal feito. É só relaxo, é só relaxo. É só um trabalho mal feito, porque provavelmente eles terminaram o ano verde porque eles estão cobrando muito mais caro, porque é uma empresa, então eles não precisam ofertar o produto deles, eles precisam lucrar só, eles não precisam ofertar com qualidade o produto deles. E, porra, quando você é a empresa dominante do principal estado, da principal cidade do país, quiçá da América Latina inteira, Sim. provavelmente, né? O país, a cidade mais importante da América Latina inteira, você é o dono da energia elétrica desse lugar, tu não precisa de fato se importar com ajudar alguma coisa, né? Com fazer alguma coisa decentemente. Você já tem o seu dinheiro garantido com isso, e aí é o que aconteceu. A privatização deixou a Enel precarizada. E normalmente o que acontece, assim, aconteceu com os metrôs também. O processo de privatização dos metrôs está sendo muito controlado em diversos lugares. Tá passando por um processo muito forte de resistência, porque nos lugares em que o metrô foi privatizado, ele tá com muito problema, sabe? E aí você pode até argumentar que existem os problemas do controle estatal também, mas, bicho, são direitos básicos, cara. São direitos que você não, como você falou, você não se nega pra um cachorro, você não nega pra uma pessoa, sabe? São direitos simples e que deveriam ser garantidos como essência do Estado, assim, sabe? Moradia, água, comida e luz, bicho. Luz. Luz. Não é século X, cara. Exato. Porra. É assustador, isso é assustador, assim. E o que você faz, sabe? Tipo, por exemplo, vamos, quando as coisas normalizarem, vamos fazer um protesto gigantesco com quem foi afetado e tal. Cara, as pessoas não estão nem pensando nisso, Não sabe? tem nem como. Elas estão pensando que a comida que elas roubaram não apodreça, ou que ou que a pessoa que depende da eletricidade para trabalhar, não. E aí, falando de eletricidade, eu não tô falando de uma pessoa que trabalha no computador, eu tô falando de uma pessoa que é marceneiro e ele precisa ligar a serra dele na tomada para poder cortar um pedaço de pau, tá ligado? Dessas pessoas. Elas estão pensando nisso, só em continuar sobrevivendo mesmo com essa postura ridícula do que devia ser garantido para eles, né? A falta de energia na Grande São Paulo chegou ao terceiro dia, nesta sexta-feira, dia 12, ontem. Hoje estamos no quarto. E afeta especialmente as famílias que têm pessoas doentes e acamadas em casa. São mais de 700 mil imóveis ainda às escuras. No pico que teve na quarta-feira, o apagão atingiu 2,2 milhões de imóveis. Então a gente não está nem falando só de uma população periférica, assim. Que por mais que É quem mais sofre. é quem mais sofre e as massas mais com mais dinheiro não vão ser atingidas por isso. O desleixo da Enel, ela tá impactando até a classe média já, assim, ela não tá impactando só as periferias, sabe? Aqui fala, tipo, a mãe de Felipe tem 85 anos e foi vítima de 2 acidentes vascular cerebral, o AVC, né? Ela está acamada há 2 anos e recebe cuidados do filho em casa e nos últimos dias no escuro. Tipo, isso daí pra mim só deixa estampado, assim, o capitalismo, pra você que é pobre, fudido, ele sempre arruma um novo jeito de te matar, sabe? São 3 dias sem energia e a gente liga pra Enel e só consegue conversar com um robô maldito que sequer nos encaminha para um atendente. Na rua, sempre acontecem esses problemas e a resolução é relativamente simples. Porque eles vão lá e ligam o transformador. Não caiu nenhuma árvore na região.
Mas no meio desse caos, estamos esquecidos e abandonados pela Enel, disse o produtor. O pai de Luiz Felipe também é idoso e tem 80 anos. Ele precisa diariamente tomar ferro e insulina. Mas a medicação precisa estar na geladeira e, segundo o rapaz, está estragando sem energia. E até medicamento. E eu não sei se vem do Estado, mas não deve ser barato, e se vem do Estado não deve ser fácil de conseguir, né? É uma burocracia fodida e tal. Exato. Então, é o novo jeito de oprimir quem não é da elite de 5, 6 pessoas, né? O produtor narra que na rua onde ele mora ainda há um asilo com cerca de 100 idosos que também enfrentam o mesmo problema da falta de energia. É um descaso a não priorização dos casos urgentes por falta de um planejamento da empresa. Uma hora dizem que vai chegar às 6 horas, outra hora às 10. Todo mundo entra em um buraco sem fundo de reclamações da central da empresa, onde não se separa o grave do urgente e os doentes são os mais prejudicados. Bicho. Isso é... Aconteceu no vídeo no quarto parâmetro, quando a gente falou do agronegócio, que como nós não somos dominantes da área da política de privatização, a gente não consegue aqui explicar em técnicas o que está acontecendo, mas você vê uma pessoa que tem o pai e a mãe debilitados e depende de energia, todo mundo depende de energia elétrica, todo mundo depende de energia elétrica, mas que depende diretamente de energia elétrica para o seu trabalho, para a saúde das pessoas que ele ama, tendo que reclamar que as pessoas, a Enel, ela não só não está fazendo algo efetivo, ela tá fazendo pouco caso, sabe? Então chega quase a ser cínico também, no sentido, não é que a gente tá com dificuldades de ajudar. A gente não quer e a gente não tá nem aí. Porque ele diz, uma hora eles falam que vão chegar às 6, outra hora eles falam que vão chegar às 10. Então foda-se, sabe? São 4 horas, cara. Foda-se, são 4 horas de diferença entre o momento em que a gente ligou implorando, pelo amor de Deus, a gente precisa disso, sabe? A minha mãe sofreu um AVC, meu pai precisa de insulina, senão eles morrem. E daqui 4 horas você fala de novo. Isso, assim, eles vão morrer. E foda-se, a gente não vai atender, sabe? Não, minimamente uma questão humanitária das problemáticas de privatização, sabe? A partir do momento em que questões básicas são privatizadas, direitos básicos são privatizados, eles deixam de ser direitos pessoais, deixam de ser coisas humanas e das pessoas e passa a ser produtos de empresa, sabe? Então não é uma oferta de um seguro de um caminhão, que não é um direito básico. É a porra da luz, bicho. Então até, por mais problemático, eu acho que tudo tinha que ser... Não estatizado porque o fim é o fim do Estado, né? Mas dentro de um programa estatal seria interessante que as coisas pudessem ser distribuídas pelo Estado. Numa utopia do caralho seria isso. Mas é muito mais normal que um seguro de caminhão seja para uma empresa privada, porque foda-se. Sabe, não é uma questão de direito básico, mas questões de direito básico serem privatizadas é uma insanidade, bicho. É uma insanidade. A luz, o direito da luz de toda a população paulista tá na mão do CEO da Enel, bicho. Exato. Ele é dono de São Paulo, basicamente. Exatamente. Então ele é dono da América Latina inteira, bicho. Dono da América Latina inteira. O dono de São Paulo é o dono da Enel. Sim. Ah, cara, puta que pariu, velho. Vamos pra próxima, pra ficar mais tranquilo. Voltamos ao futebol e vamos algo mais... Vamos falar de coisa boa também. Algo de bom, né? Porque nem só de desastre. Inter faz proposta para o técnico Tite e aguarda a resposta. Eu estou realizado. Isso melhorou o meu ano, faz meu ano valer a pena se esse cara vir. Porque eu sou um completo apaixonado pelo Tite. Porque dizem os mais velhos que nascemos na época do fracasso. A nossa geração é a geração do fracasso. E o mais perto de uma felicidade com relação à seleção brasileira me foi ofertada por esse cara, que também já fez história no Inter. Eu sempre falo, o Inter que eu mais gostei de ver jogar é o dele, campeão da Sul-Americana em 2008. E mais do que ele voltar pro meu time, é que esse cara volte pro mercado e tenha a possibilidade de fazer um bom trabalho, porque de fato eu acho ele o técnico brasileiro mais completo e mais... e que teve o maior alto nível nesse século. Pra mim, é ele. Ele... É que, no caso, isso é uma proposta e ele já tem outras sondagens também, né? Tipo, Sim. Outros lugares do Brasil. E o que é dito é que a informação principal é que ele priorizava trabalhos na Europa. Ele queria trabalhos na Europa ou trabalhos fora do Brasil. Ele não queria trabalhar no Brasil. O último trabalho dele no Brasil foi muito estressante, tanto que ele
deu uma acalmada depois, ele não foi com o time, o Santos tentou trazer ele, aí ele tinha acabado de ter uma crise de ansiedade muito forte, ele queria ter um tempo de descanso, fez muito bem pra ele, segundo ele próprio. Acabou que fez muito mal pro Santos, porque ele trouxe o Kleber Xavier, e foi o pior momento do Santos no ano. Espero que nunca mais pise num time, ou que pise nos times mais desgraçados do mundo, esse Kleber Xavier. Ele era tão ridículo assim. Ridículo. É um estagiário, pô. Mas não tinha margem de crescimento. Não, a culpa é de quem contratou. A culpa não é dele. O cara, com certeza, era um cara muito gente boa, trabalhou com o Tite. Provavelmente volta às comissões do Tite se o Tite voltar a trabalhar. Então, assim, não é problema dele, mas o Tite ter tido esse problema foi péssimo pro Santos, né? Mas ele, segundo ele, voltou muito bem. E ele quer voltar a trabalhar, ele priorizava a Europa, mas muitos times do Brasil estão fazendo a proposta. E o Inter que já tem uma história novamente fazendo uma proposta. Tipo, pra ele seria muito cômodo trabalhar no Inter, é um lugar onde as pessoas já gostam dele, as pessoas já entendem ele há um bom tempo. E ele vai estar trabalhando em casa, né? Tipo, ele é formado na escola gaúcha, ele já entende como se comporta a mídia gaúcha e tal. O momento do Inter não é bom nos últimos 15 anos, vai. Mas tranquilidade ele teria, sabe? Talvez ele não tivesse todos os atletas que ele precisa, mas eu já vi ele fazer grandes coisas. Até o próprio Corinthians dele se constrói com um elenco que também não é um top do elenco. Ele não teria o mais alto nível de atletas, ele também não teria dinheiro para comprar quem ele quisesse e tal, mas seria um lugar de conforto para ele recomeçar, porque por uma loucura do midiática e de torcida e até de uma divisão política desse país, esse cara vai ter que recomeçar, o que é para mim uma loucura, assim. Sim, o que ele fez, sim. o que ele fez pela seleção brasileira, assim, as pessoas não têm noção. E se nós não vencermos a próxima Copa, que tá bem claro que vai ser muito difícil de vencer, só vai, acho que através do tempo deveria engrandecer tudo que ele fez, mas eu também acho que não vai. Nossa, sabe? sim, o ciclo de 18 e 22 são sensacionais. A Copa não é ruim também, não é um time que jogava mal. Eu acho que, mais ou menos, foi um time covarde, mas eu acho que isso diz mais sobre a instituição CBF do que sobre o Tite. Não, desculpa, ninguém vai dar show em Copa do Mundo não, tá? Teve 2 seleções que fizeram isso na história, talvez 3. 70, a seleção brasileira em 70, a Holanda em 74, e fica muito difícil de tu achar outra. Tem a Hungria dos anos 50, mas não ganhou. Entendeu? Então show em Copa do Mundo é muito difícil e cada vez vai ser mais difícil, tá? Tirem isso da cabeça. O negócio é chegar lá e competir do melhor jeito que tu puder. E os 2 ciclos dele na seleção, são bem competitivos. a seleção brasileira não teve nada parecido. Tanto que a seleção brasileira nunca teve o mesmo técnico por 2 ciclos. O melhor jogo que da geração do fracasso, que vocês velhos ficam falando dessa merda aí, porque vocês pararam no tempo. O melhor jogo que eu vi da seleção brasileira em Copa do Mundo foi nas mãos dele. Contra o Coreia? Contra a Coreia, aquele jogo é sensacional. Aquilo lá, o futebol brasileiro, eu nunca tinha visto a seleção brasileira jogar aquilo numa Copa do Mundo. Sim. E também em vários momentos, assim, a construção e tal era muito bom. As pessoas falavam de uma seleção engessada e eu não vejo, sabe? Tirem da cabeça que vai ter um futebol total do Brasil. Porque até o Diniz pisou lá e isso não ocorreu. O Diniz é esse cara. E isso acabou não ocorrendo com esse cara. Acho que levaria tempo e tal. Nem sei se a metodologia dele se aplica às seleções. Mas assim, eu fico muito feliz por saber que a volta do Tite vai acontecer, sabe? Porque esse cara, ele carrega uma âncora que não é dele. Não é dele, pelo amor de Deus, gente. Conforme apurou a reportagem, o contato com o técnico foi feito por Abel Braga, cuja continuidade no clube como diretor técnico em 2026 foi confirmada nesta sexta-feira pelo presidente Alessandro Barcelos. O dirigente colorado elogiou o Tite, mas negou uma procura formal. Abel Braga não havia sido confirmado ainda como diretor técnico quando procurou o treinador. Mas ligou. Ligou e hoje ele é o diretor técnico do Inter. É porque assim, o que isso diz? Enquanto não é uma procura formal, porque não foi o diretor técnico de futebol do Inter que fez a procura. Dias depois ele se consolidou como tal. Então foi sim uma procura efetiva. Eu não sei se o Tite tem esse... Tipo assim, o Tite não tem o amor que o Abel tem pelo Inter. Não tem. Mas
a vinda do Abel pra salvar o Inter do rebaixamento foi do mesmo jeito. O Dali pega o celular e liga pro Abel e diz, vem, cara. E o cara vem, entendeu? Eu não sei se o Tite teria todo esse amor. Como eu digo, é um lugar confortável pra ele. Pra ele voltar pra ele também. voltar. Pra ele voltar. Eu acho que o Tite é muito consciente disso, eu acho. Porque quando ele nega o Santos, claro que o Santos não é um bom lugar pra trabalhar, definitivamente, mas quando ele nega o Santos, eu acho de um profissionalismo extremo e de uma consciência extrema do seu momento pessoal, assim, dele olhar e falar, não tenho essas condições hoje, e isso não me cabe hoje, então pra mim não é bom que eu faça isso. E eu acho que ele entendendo que ele precisa recomeçar, eu acho que é uma suposição muito supositória mesmo, eu não faço ideia, né? Mas eu acho que ele olha assim pro Inter com bons olhos no sentido de preciso recomeçar, eu preciso ir pra um lugar que me faça sentir tranquilo e é o lugar que eles vão me abraçar. Não vai ser no olho do furacão igual foi o Flamengo ou numa seleção brasileira que mexe com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. Vamos pra um lugar que eu sou amado, mas ainda existe uma questão. O Inter quase rebaixou esse ano. O Inter vive uma instabilidade política muito forte. Vive uma incerteza de competição muito forte. Esse ano ele não joga competição internacional, né? Vai jogar a Copa Sul-Sudeste e... Também é um recomeço. Também é um recomeço um recomeço do próprio Inter. E aí eu acho que um técnico do calibre do Tite também tem que olhar pro o quanto ele se interessa por jogar isso, sabe? Sim. Vai pesar isso na consciência dele, eu imagino, né? É porque daí seria um recomeço de ambos e tal. Eu acho que o que o Inter passa e o Santos passa é muito parecido. Só que a diferença é que o Inter ainda não chegou, né? Nesse lugar não chegou o Santos. Tipo, o Santos ele tá quebrado. Ele tá completamente E existe quebrado. uma relação pessoal dele com o Inter também, né? Exato, De existe uma Santos. relação pessoal. O Santos não tem de onde tirar. E o Inter ainda consegue tirar de alguns lugares pra montar um elenco meramente competitivo. Sim. Gente, olha o Mirassol esse ano. O Mirassol competiu o ano todo, sabe? Então, tipo, dá pra se fazer um... Eu olho pros atletas do Inter, pro plantel do Inter. Dá pra se fazer um bom trabalho. Claro que é um time que tá doente por um título relevante. Isso maltrata, né? O time. Isso maltrata bastante o clima. Mas dá pra se fazer um bom trabalho. E ainda mais ele vai estar em casa, sabe? E vai estar em casa. ele é um gestor de elenco absurdo, né? Absurdo. Então, assim, se o problema é que a gente não ganha, ele vai... Quanto a tirar algo dos caras, ele é o cara pra isso. Sim. Mas é mais do que pelo... Claro que como colorado eu fico realizado, mas eu fico muito feliz pela volta Tite, dele. né? Ele é um cara Ele tá pagando uma conta que não é dele, sabe? Isso é loucura. Ele tá pagando uma conta que não é dele. Sim. Embora Tite tenha convites para assumir clubes do exterior, aqui não diz quais, que era o objetivo inicial dele, né? Então aqui não diz quais. Acho que talvez não tenha agradado tanto. Imagino que ele queria figurar em uma Champions, talvez um time menor, mas numa Champions. Ou no máximo numa Euro. Eu não vejo isso acontecendo. Eu também não Uma vejo. Champions não, tipo... E nem uma Euro, né? Porque ele não é o Silvinho, sabe? Tipo, o Silvinho jogou na Europa. Sim, Campeão de sim, Champions sim. com o Barça. Não vejo, mas é o que ele quer, sabe? Não, sim. Talvez rolasse em algum time minúsculo. E aí... Foda-se, né? Aí Vai fazer é recomeçar da forma mais murro em ponta de faca possível. o quê? Assim. E é uma faca bem afiada, assim. E eu não vejo gente fazendo isso, de verdade. A proposta colorada foi considerada boa, tão ou mais vantajosa do que a dos clubes de fora em termos financeiros. Então isso já expõe que não eram times de alto calibre, né? Exato. O treinador pediu tempo para dar uma resposta ao Colorado. Junto com o treinador viria uma comissão técnica formada por outras 3 pessoas. O filho dele, o Sim. Bate, tá sempre aí. O auxiliar Vinícius Bergatin, que deixou o cargo técnico do Avaí para trabalhar com o Tite. E aqui tem uma questão. O treinador físico, o preparador físico, é Fábio Masseridian. Este rapaz, ele tem contrato com o Santos neste momento, porque ele veio na comissão do Kleber Xavier. Sério? Hoje, e a DM do Santos é perfeita, não tem ninguém sendo tratado no Santos nesse momento, e tem um senhor de idade no elenco do Santos que se machuca bastante, né? Uhum. E ele se machucou bastante durante o ano. E todas as recuperações dele foram excelentes, embora ele volte a se machucar porque ele é ele. O preparador físico está no Santos e o Tite provavelmente vai querer contar com ele na sua comissão. Mas eu também espero que o Santos não vá abrir mão deste profissional absurdo. Esse cara, eu ia dizer, tipo... Ele é peça-chave, assim, porque ele é um profissional absurdo. Eu acho que vocês vão lembrar
na Copa de 22 o Neymar se machuca no segundo jogo, eu acho, o tornozelo dele vira uma bola desse tamanho, e o Fábio Nessaredian recupera ele antes do mata-mata, sabe? E recuperado mesmo. Sim. Ele volta jogando demais contra a Coreia e joga demais contra a Croácia também. Porque ele é um treinador absurdo. Ele é absurdo. Ele é um preparador físico absurdo. Absurdo. A DM do Santos esse ano foi... Assim, o William Arão e o Zé Rafael, quando eles chegam lesionados. E eles performam um campeonato, assim... A gente é salvo no Brasileirão muito por causa deles, assim. O Zé Rafael, pra mim, é um destaque... Se a gente for falar melhor do ano no Santos, a gente vai falar de Brasão e Neymar. Por geral, assim, Brasão e Neymar. Mas é muito difícil você tirar o Zé Rafael dessa conta. E o Ilharão, nos últimos 10 jogos do Brasileirão, ele foi um colosso naquele meio de campo, que chega a ser até meio assustador pela idade que ele tem, assim. Pô, Sim, contra o Cruzeiro ele jogou muito, mano. Muito. Vai ser uma perereca no Cruzeiro. Muito. O Ilharão é uma insanidade, assim. E o preparador físico salvou esses caras, bicho. Sim. Salvou esses caras. Sim. Muito, muito bom, muito bom. E eu Ele espero que é o Santos absurdo. tenha mais resistência por isso. Não, ele é referência mundial Mundial. de fisiologia. Tipo, pra mim, a recuperação dele no Ney ali durante a Copa mostra. Ele tava com o Tite no Corinthians, esse cara? É possível. Faltou a pesquisa aqui, mas é possível sim, porque... O Renato escolheu entre o Corinthians e o Flamengo. Por pra causa se tratar. disso. Mano, O Ronaldo também. E eu não tenho certeza se era ele, mas assim, aquele Corinthians, ele recupera o Ronaldo, ele recupera o Pato no Milan era de vidro, e recupera o Renato Augusto também. Sim. E deve ter recuperado mais gente que a gente tá Então, esquecendo. provavelmente esse cara tá aí. Cara, e depois que o Tite foi embora, e mais no Carlinhos também, né? Depois que o Carlinhos foi embora, físico é um puto do problema, né? É em todo mundo, né? É. Com esse calendário aí é problema pra todo mundo, mas E com o Santos não foi. ele é referência. E com o Santos não foi, isso é muito louco. Eu quero muito que venha. Ele é muito bom, muito bom. Enfim, finalizamos. Tem algo a dizer sobre essa notícia ainda? Não, só. Finalizamos então este programa. Como ele é um programa diferente, acho que a gente não puxa o momentinho cerveja, porque o momentinho cerveja foi o tempo inteiro, né? Então, muito obrigado por ter nos assistido. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva aqui se você tiver gostado deste vídeo. E se você não tiver gostado desse vídeo, dê chance aos outros vídeos já lançados no canal. Dê seu like aqui se você tiver gostado. Compartilhe esse vídeo, é muito importante que outras pessoas entrem em contato com essa conversa. E vamos para os comentários, como sempre, em aberto ao debate. E siga lá no Instagram, Varanda Vermelha _. Siga o nosso canal de cortes também, cortes do Varanda Vermelha aqui no YouTube. Muito obrigado por ter nos assistido e até logo, gente. Valeu.